Imagina que nós temos uma área gigantesca, um número de favelas imenso, e a gente tem que planejar como que nós vamos intervir na cidade ao longo dos anos. O nosso problema só aumenta e o recurso é escasso. Então, esse foi um grande desafio. Durante muito tempo, o planejamento urbano ignorou essas ocupações, né? O que a gente chama de cidade ilegal. Era uma parte da cidade que não fazia parte do planejamento, né? Então, como ela não fazia parte da legislação oficial, ela fazia parte do bairro, ela também não fazia parte do planejamento. Então, eu não precisava pensar em como eu vou lidar com essas áreas. Como é que a gente começou a mudar um pouco isso, né? E por que isso era um problema grave? Se essas ocupações não fazem parte da cidade oficial, elas deixam de ter acesso a algumas coisas que são importantes e necessárias. Por exemplo, a infraestrutura básica, redes de água, redes de esgoto. Para a Sabesp poder entrar e fazer as ligações de água numa área que a prefeitura não reconhece como sendo possível dela entrar, ela não entra. E essas famílias precisam de rede de água, precisa de rede de esgoto. Então, eu preciso incorporar essas áreas à cidade oficial para que elas possam ter direito a essa infraestrutura básica, né? Então, era necessário começar a pensar nisso. Aí nós temos o problema da segregação ambiental, justamente porque essas áreas, principalmente próximas de córregos, elas são áreas de preservação permanente. Então, a legislação ambiental ela é muito rigorosa com relação a que uso nós vamos dar para essas áreas. Ela tem uma série de restrições. Como que nós, no poder público, vamos intervir nessas áreas se, inicialmente, essas famílias nem poderiam estar lá? Então, é um desafio para nós agirmos nessas áreas. Nós não podemos dizer que o poder público não tem culpa, né? Na situação que existe. Essas áreas, em geral, a origem dessas terras, a maioria delas próximas de córrego, elas eram espaços livres de loteamento. Vocês sabem o que é isso? Gente, quando eu falar alguma expressão que vocês não saibam o que é, pede para eu explicar, porque a gente está tão acostumado que às vezes a gente acha que todo mundo sabe do que se trata. O loteador tem que lotear, exige uma destinação obrigatória por lei dele doar áreas verdes institucionais e viário para a cidade. Então, durante muito tempo, o loteador ele simplesmente doava essa terra e o poder público não tinha pernas para olhar, cuidar, se apropriar dessas áreas e dar a destinação que, de fato, ela deveria ter tido, como são as áreas verdes. Essas áreas também não tinham valor comercial para o loteador, porque a melhor fatia ele comercializava, ele definia para lotes. Então, geralmente, essas áreas que são áreas inundáveis ou áreas de encosta, ele sabia que ele ia ter dificuldade de comercializar. Então, já que ele tinha que doar para o poder público alguma coisa, um percentual de terra como área verde, ele doava as piores. E aí isso também foi, para o poder público também não era fácil ele cuidar dessa área. Foram terras que foram ficando esquecidas e, ao mesmo tempo, sem fiscalização, né? E as favelas foram se instalando. Por quê também? Porque não existia oferta de habitação num preço que eles pudessem pagar. Então, falta de programas habitacionais acessíveis a essa camada da população. Então, o poder público tem culpa? Tem. De certa forma, tem. Então, não é uma situação tão simples a gente falar assim, bom, então, vamos remover todo mundo, porque é a área de proteção ambiental. Então, não era a saída mais fácil, né? Então, nós tínhamos que buscar a alternativa de lidar com essa situação. Pode passar, Maria. A construção de uma política habitacional focada na urbanização, efetivamente, embora a gente já vinha trabalhando, fazendo urbanizações de favela de uma forma ou de outra, em outros programas, o foco específico ele começou a ser mesmo feito em todos os municípios, né, a partir da criação do Ministério das Cidades, em 2003. Começou a ser exigido uma construção de uma política habitacional que pensasse no acesso ao na regularização desses assentamentos, como acesso ao saneamento, a questão de regularização fundiária e a inclusão social. Então, são aspectos que agora a gente tinha que obrigatoriamente parar para pensar na nossa política habitacional.
Então, isso norteou o desenvolvimento dos planos a partir de então. Quando veio o PAC, em 2007, começou a ter investimentos mais vultuosos sendo disponibilizados para os municípios. Mas eles precisavam, de novo, executar ações integradas, né, de habitação, saneamento e inclusão social. Então, era um eixo muito claro para que a gente pudesse planejar as ações. Então, a gente começou a ser forçado a pensar nisso de uma forma mais efetiva, né? Vamos planejar essas ações. Então, o programa de urbanização de favelas, que já vinha sendo desenvolvido na Secretaria da Habitação, ela já tinha como objetivo transformar esses assentamentos em bairros, né, para inserir eles na cidade formal. Então, a gente já vinha com uma série de ações, e o reassentamento de famílias também faz parte desse programa, porque para urbanizar eu removo, então eu tenho que reassentar famílias. Então, já era uma prática que a gente vinha exercitando, mas isso começou a ser mais efetivado e foi levado isso para o Plano Municipal da Habitação quando ele começou a ser desenvolvido. Bom, urbanizar é levar infraestrutura a esses lugares. Abrir, pavimentar ruas, instalar iluminação pública, trazer infraestrutura, criar áreas verdes e de lazer e, se possível, viabilizar áreas para a implantação de equipamentos públicos. É estratégica essas ações? É, porque se eu não consigo urbanizar, eu não consigo fazer o próximo passo, que é regularizar a terra. Regularizando a terra, essas famílias começam a ter o documento de propriedade, nem que for a concessão de uso, que é um dos instrumentos, mas ela passa a ser reconhecida como uma unidade formal da cidade, né? Então, aqui nós temos, de novo, aquele exemplo da Nossa Senhora Aparecida, que era uma favela que foi urbanizada. Então, a gente vê que ela realmente minimiza impactos ambientais e os sociais, né? Bom, então, como que foi formulado o Plano Municipal de Habitação? Eu vou falar muito por cima do plano, porque senão a gente não consegue avançar na parte principal da aula, né, Rubem? Para que a gente pudesse conhecer o tamanho da nossa encrenca, né, a dimensão dessa precariedade, foram criados esses dois sistemas, que um deles é o ABISP, que é um sistema de informação para a cidade, da habitação social na cidade, e o sistema de priorização de intervenções. Pode passar. O ABISP ela é uma ferramenta de planejamento, que ela, além dela ter todos os levantamentos dos dados dos assentamentos, ela cruza esses dados com outros programas que estão em desenvolvimento na região. Então, por exemplo, os programas de saneamento da Sabesp, que são os programas de coletores troncos, coletor de esgoto, a implantação de parques e áreas verdes, que estão previstos nas áreas, muitos deles parques lineares, previsto pela Secretaria do Verde, e o cadastro de áreas de risco das subprefeituras. Então, ela leva em conta todas as interferências com outros programas que já estão em andamento, e mesmo da própria secretaria, né? E o sistema de priorização de intervenções, o que é isso? Imagina que nós temos 1 milhão de favelas e nós temos um recurso limitado. Eu posso investir em 30 favelas de cada vez. Qual que eu escolho intervir? Aquela que o vereador tem mais força? Porque era assim que funcionava antes, né? A gente tinha muito essa coisa da pressão, né? A eleição de áreas a serem alvo de intervenção por uma interferência política, às vezes, né? A gente precisava criar um critério que fosse mais claro para a população e critérios técnicos. Então, para identificar o grau de precariedade, quer dizer, para nós o que interessava era começar, então, por onde é mais precário. Já que o meu recurso é limitado, eu vou atacar o que está em pior situação. Então, foram definidos esses índices, né? Incidência de área de risco geotécnico, então, áreas que têm maior risco, grau de implantação de rede de infraestrutura, quer dizer, alguns assentamentos já até têm alguma coisa de infraestrutura, às vezes tem abastecimento de água, esgoto é mais difícil, mas tem uma iluminação pública. Então,
se mapeou isso, quanto cada assentamento tem, o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social e o Índice de Saúde, que são outros 2 índices que existem do ponto de vista social. Cruzando todos os dados, você consegue identificar na relação de todas as favelas que estão lá no ABISP, aquelas que têm maior ou menor precariedade. Bom, então temos mais um índice. Vamos lá. Depois que foi feita toda essa definição, espacializou-se isso num grande mapa. Então, lançou-se no mapa as favelas mais precárias, as piores, e vamos ver como que ela se distribui espacialmente. Bom, aí se percebeu que tudo era muito homogêneo. Eu tinha muita coisa ruim diluída pela cidade inteira. E agora? Como é que eu vou escolher a partir de então? Então, era necessário um outro critério de redefinição. E aí, utilizou-se a subbacia hidrográfica. Né? Começou-se a mapear as áreas em função de subbacias e levar em conta esses outros programas que existiam. Então, coletores-tronco, os parques lineares, junto com esses assentamentos, e vamos começar a ver como que isso funciona. Feito isso, a gente começou a definir grau de precariedade de subbacia. Então, em cada subbacia foi lançado esses assentamentos e começou a se avaliar os graus de precariedade dessa subbacia. Aquelas que tinham mais assentamentos precários, que a situação estava pior, como um todo, elas eram bacias mais precárias. Então, era um que a gente deveria começar a atuar. Então, foram agrupadas em 5 graus de precariedade. E aí começou a se definir os perímetros dentro dessa subbacia. Como algumas dessas subbacias eram muito grandes, elas tinham muitos assentamentos, eu tinha que definir perímetros menores em cada um, ou seja, agrupar esses assentamentos em perímetros que eu pudesse começar a trabalhar e orçar isso para poder planejar ao longo dos 4 quadriênios, que era o que o plano se propunha. Né? Então, de 2009 a 2024, essas ações foram planejadas. Claro que o plano ele está sendo revisado, porque a gente já não conseguiu cumprir o primeiro quadriênio na sua totalidade, então a gente está em revisão. Mas o importante é a gente ver que foram quase 300 os perímetros que foram definidos no plano, né, para esse horizonte que a gente tem aí. O objetivo final do plano é terminar com o déficit habitacional ou é só amenizar o déficit habitacional? Olha, a ideia é que, quiçá, a gente pudesse ter pernas para a gente eliminar. Mas o plano ele não fala só desse programa de urbanização de favelas, né? Ele fala de outros programas cruzados. E a gente precisa ter a oferta de unidades habitacionais em alguns outros programas. Eu até acredito que o programa Minha Casa Minha Vida, ele até vem uma linha do governo federal para tentar suprir isso, que é produzir unidade habitacional mais acessível a essas camadas da população, porque senão nós não vamos vencer nunca. Sempre a gente vai ter famílias se instalando nessas áreas, porque eles não têm como comprar uma casa. A ideia é que a gente tivesse programas andando em paralelo. Resolver o que está consolidado, mas também ter alguma outra ferramenta que impedisse essa proliferação de áreas sendo invadidas e ocupadas dessa forma. Então, o plano está em revisão. Ele tem que ter outros olhares mesmo. O plano fala em locação, outras ofertas, ele vislumbra outras alternativas. Né? Eu estou focando mais no eixo da urbanização. O Renova foi um concurso para apresentar propostas para os 22 perímetros que foram priorizados. Então, foram eleitos 22 perímetros e foi lançado esse concurso, que era a ideia trabalhar de forma integrada o que está dentro do perímetro. Desses 22, 17 foram contratados, nós estamos com esses contratos em andamento ainda. E eles estão, a ideia, né, o que o concurso ele preconiza é que as pessoas o projetista leve em conta que essa ocupação ela está lá há muito tempo, as famílias têm vínculos criados, então a gente tem que respeitar essa questão das pré-existências. Ou seja, a gente remove o mínimo necessário para você levar infraestrutura básica, eliminar risco, requalificar esses espaços.
de novo, a gente não pode querer remover todo mundo, embora às vezes a gente tenha vontade. Né? Às vezes a gente fala assim, eu vou remover, está tudo tão ruim. Mas as famílias têm uma relação com o bairro e às vezes a gente não consegue reassentar na mesma região. Então é um problema social, então a gente tem que levar em conta o tempo que essas pessoas moram ali, o investimento que ao longo do tempo elas fizeram nas suas casas. Né? Então não é tão simples assim a gente tirar as famílias dessas regiões. Né? Isso é um exemplo de um perímetro, o que é um perímetro de ação integrada. Então, nós vemos o branco é o que foi delimitado como perímetro de estudo. Né? Dentro nós temos em amarelinho o que seriam as favelas, em laranja o que são loteamentos irregulares e em verde núcleos urbanizados. Então, em todas esses assentamentos, eles são estudados em conjunto dentro da proposta do projetista. Né? Esse é um outro exemplo, que é o Cabo Sul de Baixo 4, agora em foto, para a gente ver que beleza, né, que nós temos de território a ser. É um desafio, né? Eu coloquei uma parte aqui que eu acho importante falar, que é sobre os embates legais que a gente vai ter ao intervir nessas áreas, porque nós temos a questão de áreas ambientalmente frágeis e protegidas por lei. Tem muita legislação, mas como o Rubem falou que isso vai ser gravado e disponibilizado, eu achei legal deixar como consulta. Então, a gente não precisa ficar entrando no detalhe da lei, mas saber que existem essas leis e que elas afetam, de alguma forma, a nossa proposta. Tá? Pode passar, Marion. Aqui, de novo, os exemplos de que a gente tem as favelas praticamente dentro dos canais e que a gente precisa respeitar um pouco a questão da legislação que vai pegar aí em cima, porque nós temos que licenciar esses projetos. Tá? É uma das exigências nos projetos de regularização urbanística, é a gente licenciar, e aí vai pegar a questão ambiental. O Código Florestal é uma das legislações que mais impactam ela, que entra com a definição do que são áreas de preservação permanente. Tá? E isso tem trazido para nós um dos maiores impasses legais. Tá? São essas áreas de APPs. Pode passar, Marion. No novo código, né, ele traz de novo, que já vinha no antigo, a faixa de 30 metros para cada lado de córregos com até 10 metros de largura. Então, seria 30 metros que eu teria que ter de APP, mas como a gente viu, né, as favelas elas estão praticamente dentro do córrego. Então, como a gente ter os 30 metros de APP? E 50 metros em torno das nascentes. Aí nós temos um dos artigos que fala que na regularização fundiária de interesse social, quando eles estão inseridos em área urbana, mesmo em áreas de preservação permanente, poderá ser admitido, né, a aprovação de projeto de regularização fundiária. Ele não fala de edificação nova, ele fala de regularização fundiária. Ou seja, eu tenho lá uma ocupação que ela já existe e eu até posso regularizar, até posso. Mas aí ele fala, o projeto de regularização fundiária deverá incluir um estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior, com a adoção das medidas que estão nele preconizadas. Bom, esse é o nosso desafio. É mostrar que a nossa intervenção urbanística ela vai melhorar em muito a situação que estava antes. Eu não vou conseguir dar 30 metros de volta de APP. Eu estou com uma ocupação já lá. Mas eu consigo dar uma faixa necessária, que a gente vai ver aqui a faixa sanitária, para intervir, eu vou conseguir fazer a drenagem de toda a região e vou trazer uma melhoria. Eu vou fazer a coleta de esgoto dessa região, eu vou tirar essa contribuição toda de esgoto que está tendo aí. Então, eu demonstro para o meu órgão que vai licenciar que isso vai dar certo, que é muito melhor. E aí a gente submete ao licenciamento com eles, né? Bom, então a gente tem observado nos últimos anos essa flexibilização das normas, que são essas aberturas que algumas legislações elas têm trazido para a gente quando se fala de regularização fundiária em áreas de APP. Pode passar, Maria. Qual a diferença de APP para a faixa sanitária? Então, APP, a ideia
é a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica, enfim. A ideia da PP é você preservar aquela área, recuperar, manter. Então, para os nossos colegas técnicos da área ambientalista, eles querem recuperar ao máximo isso. Então, para eles querem que a gente tire todo mundo. Vamos deixar, vamos replantar, revegetar, vamos, né, trazer de volta o que deveria ser. Mas a gente não tem onde pôr essa gente toda. E, como nós vimos, não é tão fácil tirar todo mundo. Tem gente que mora aí em casas de 3, 4 andares. Você não tem como remover todo mundo. Então, a gente faz uma negociação com o pessoal da Secretaria do Verde, o pessoal do licenciamento. A faixa sanitária, ela tem outro objetivo. A ideia dela é garantir a condição de escoamento de córregos e galerias, quer dizer, eu tendo uma faixa necessária para o córrego funcionar, na sua dimensão, na sua capacidade correta, para atender aquela bacia, para eles, importante a gente garantir que ela tenha o tamanho necessário, que eles possam chegar e cuidar, né, desse canal, se ele precisar desobstruir alguma coisa. Permitir a implantação de redes de saneamento. Então, a faixa sanitária ela também serve para isso. Às vezes, eu preciso passar um coletor de esgoto ali. Então, eu tenho que ter, margeando o canal, uma faixa, né? Então, a faixa sanitária ela é diferente da APP, mas ela fica ali, né? Então, muitas vezes, a gente busca essa saída de usar a faixa sanitária. Eu recomponho, faço a minha urbanização e eu te devolvo a faixa sanitária, né? Que é o que é exigido. Se a gente conseguir dar um meio termo, melhor, eu agrado um e outro, né? Eu nem removo tanto, mas, ao mesmo tempo, também não deixo sem nada, né? Bom, o Estatuto da Cidade e a legislação que criou Minha Casa Minha Vida é que ele começa a tratar essas questões de uma forma mais conciliadora, e é nessa legislação que a gente está se amarrando, principalmente no Renova, né, Rubem? É tentar trabalhar com essa concepção. Bom, nos projetos de urbanização, então, com incidência de córregos, o projeto de macrodrenagem é que vai dizer se esse canal vai ser aberto, fechado, que dimensão ela vai ter. Então, tem todo um cálculo da bacia de contribuição. Definindo o tamanho do córrego e a maneira como ele vai ser tratado, eu vou ter o tratamento das suas bordas, das suas margens, vamos dizer assim, tá? E aí é que nós vamos ter que observar esses recursos que serão a faixa não edificante. Então, nós temos as faixas não edificáveis de acordo com a legislação. O que seria isso? Só lembrando que tem um erro nesse desenho, que ele está marcando as faixas como se fosse do eixo do canal, e não é sempre da margem do canal, tá? É sempre da borda. Então, é um erro gráfico, tá? Em CIURB, com base no Código de Obras, que fala de faixa sanitária, então, em geral, é 1,5 vezes a largura do canal projetado. Tá? Isso está lá na legislação. A lei de parcelamento do solo, ela pede 15 metros de faixa não edificante. Tá? O Código Florestal fala em 30 metros para córregos de até 10 metros. APP, tá? Então, aqui é APP, falando de faixa não edificante. São coisas diferentes, tá? Pode seguir. Aí nós temos lá uma grande ocupação, né? Ali uma favela que está inteira nas margens e em cima do córrego. Então, nós vamos intervir. Se a gente trabalha com a regularização usando a faixa de CIURB, eu canalizo, mantenho a faixa necessária para que a CIURB possa fazer a manutenção do córrego, que seria 1,5 vezes a largura do canal. Eu consigo manter a ocupação existente e, eventualmente, fazer algumas unidades novas utilizando a mesma faixa de tratamento, porque eu estou mantendo unidades antigas, então não teria sentido eu recuar só o meu predinho novo, o resto eu estou mantendo na faixa de CIURB. Um exemplo dessa intervenção é o que a gente fez, não sei se alguém aqui conhece, a favela do Sapé. A favela do Sapé, nós temos bom, eu vou mostrar isso, é meu exemplo, no final da aula. A gente tem unidades novas sendo produzidas no mesmo alinhamento de onde a favela está sendo mantida. Então, a gente
tira só a faixa necessária para você drenar, fazer a canalização e a faixa sanitária. Nesse exemplo, a situação já é diferente. Eu não tinha uma ocupação na outra margem, eu estou construindo unidades novas, mas eu estou respeitando os 15 metros do parcelamento. E estou, do outro lado, respeitando a faixa de CIUB, porque desse lado eu não tenho favela para regularizar. Então, eu não tenho como usar só a faixa da regularização fundiária. Tá? Então, aqui alguns exemplos de favelas que foram urbanizadas com esses critérios. Tá? Então, para a gente ver como é o resultado dessas intervenções. Elas dão certo? Dão. A gente consegue recuperar aquela comunidade e dar uma solução bem interessante. Pode mostrar as outras. Então, nesses casos, a gente nem tem unidades novas, é só a própria favela, então removeu o que foi necessário e requalificou urbanisticamente a região. É um ganho ambiental e é um ganho urbano. Tá? Bom, aí é o estudo de caso. Vamos direto? Vocês vão direto. Essa é a favela do Sapé, é uma obra que está em andamento. E nesse exemplo é que eu quero trazer essa minúcia que o Rubem queria que eu detalhasse para vocês da propriedade da terra. Tá? Essa favela ela fica num dos córregos do Ribeirão Jaguaré. Ela estava programada para o primeiro quadriênio e está ainda em obra. Pode seguir, Mariana. Ela é cortada por esse córrego ao longo dela, cerca de 1.000 metros. Nós temos como característica áreas de risco de deslizamento e áreas de risco de enchente por conta do canal. Pode seguir. Ela está inserida dentro de uma ZEIS. Então, são zonas especiais de interesse social, né? Essas ZEIS permitem a gente trabalhar com uma legislação que ela tem parâmetros urbanísticos mais flexíveis. Então, é importante a gente saber o zoneamento onde está o assentamento que a gente está lidando. Hoje, praticamente todos os assentamentos da cidade de São Paulo estão mapeados como ZEIS, né? Porque foi feito todo um trabalho dentro da secretaria para isso. Mas é importante a gente saber, por exemplo, nesse caso, o limite da favela é o que está em amarelo e em rosa é o limite das ZEIS. Então, a ZEIS ela é, muitas vezes, maior do que a área que a gente está trabalhando. Tudo bem, sem problema nenhum. Mas, às vezes, ela deixa de fora alguma coisinha. Nesse caso, nós temos ali, nesse trecho pequenininho, um pedacinho da favela que ficou fora das ZEIS. Agora já foi corrigido nesse novo plano diretor, mas estava fora das ZEIS. Isso afetou na propositura do projeto ao longo do desenvolvimento dele, a gente vai ver. Tá? Pode seguir, Marião. A questão da origem da terra, da onde vem a terra que a favela ocupou. Nesse caso específico do Sapé, nós temos em rosa um loteamento que doou o espaço livre ao longo do córrego, na margem de cima. Em verde, um outro loteamento que doou espaço livre e um viário ao longo do canal, no trecho de baixo. Em laranjinha, um outro loteamento com uma situação mais complexa e em preto, um outro loteamento, que não tem espaço livre ao longo do córrego. Eram lotes previstos aí. Mas a favela foi se instalando em todo esse território. Então, ela entrou na favela, na parte do espaço livre, ela entrou no trecho que era viário, ela entrou nos lotes particulares, tá? E se esparramou por aí. Quando a área está num espaço livre ou num viário, nós precisamos, para poder regularizar o empreendimento que está em cima, ou mesmo a própria favela, nós precisamos fazer uma ação que chama desafetação de uso. Alguém sabe o que é isso? A maioria não. Quando é feito o parcelamento, que eu falei que o loteador tem que doar essas áreas públicas para o município, elas entram para o município por uma categoria chamada bem de uso comum do povo.
ela é do município, porém ela tem uma destinação específica. Ela serve ou para a área institucional, que são equipamentos públicos, que a população em geral vai usar, ou áreas verdes que todo mundo tem acesso, ou viário, que todo mundo tem acesso. Então, é do município, mas é de uso de todos. Então, ela tem uma destinação e um uso específico. Existem outras áreas que são do município que são bem dominiais, ou dominicais, como alguns falam, ou seja, bens de domínio do município. Áreas que ele desapropria, tá? Ou que ele recebe por dação, outras formas de aquisição que ele tem, é do domínio do município. E aí ele pode dispor desses usos de uma ou outra forma. No caso das áreas que são bem de uso comum, para que o município possa dar um uso diferente do que ele estava previsto, você precisa primeiro transferir ele de uso comum para bem dominial. Isso só é feito com autorização legislativa na Câmara. Então, é feito um projeto de lei para a Câmara aprovar, autorizar essa mudança de uso e, inclusive, autorizar algumas ações em cima, que é uma das coisas que a gente fazia, por exemplo, no Singapura, para poder comercializar as unidades que foram construídas lá, foi pedido autorização legislativa para desafetar e para comercializar essas unidades. Está certo, está coerente, porque imagina, se o loteador ele precisou abrir mão da terra dele, doar para a prefeitura, e agora a prefeitura, ele não pôde comercializar, né? Ele teve que doar para a prefeitura. Agora a prefeitura vai comercializar? Então, parece que tem um problema aí, né? A gente não pode fazer isso para áreas vazias. Então, não é pegar qualquer espaço livre e falar assim, bom, eu não tenho terra para construir unidade, vamos pegar todos os espaços livres que estão aí dando sopa e vamos transferir para o bem de domínio público e fazer... Não, não dá, né? A desafetação, ela parte da premissa de que essa área já não tem mais o uso a que foi destinado. Por quê? A favela se instalou, já está lá há 15, 20 anos e o uso que lhe foi afeta já é outro. Então, ela, de fato, tem outro uso e o que a gente faz é reconhecer o uso atual dela. É isso que implica essa lei que transfere uma coisa para outra. Tá? Bom, isso era só um parêntese aqui para a gente saber que eu preciso entender. Nesse caso, eu já tinha uma parte dessa área desafetada, porque essa favela já recebeu concessão de uso num outro programa de regularização anterior. Então, para poder ela ter tido a concessão de uso, eu tive que desafetá-la. O certo seria a gente só dar as concessões de uso depois de urbanizar. Mas nós tivemos um programa anterior que desafetou uma série de áreas para poder titular essas famílias e dar alguma garantia para que elas não fossem todas, tivesse que sair daí de uma hora para outra, que alguém resolvesse tirar. Então, foi reconhecido o direito delas de ficar nessas áreas pelo tempo que elas já estavam ali. Foi um programa anterior. E agora nós estamos urbanizando essas áreas. Então, muitas das áreas do Renova também estão com concessão de uso já. Então, são áreas que já estão desafetadas. Outras, a gente ainda vai ter que desafetar no processo da regularização. Então, além de urbanizar, nós temos que saber que a gente tem também isso para fazer. É uma das nossas etapas de trabalho. Aí nós tínhamos um trecho aqui que implicava numa desapropriação, porque a favela está em cima de área particular. E a gente realmente chegou a encaminhar a desapropriação dessa área, mas ela está ao longo do córrego. Aí nós vamos ver o que implicou isso mais para frente. Bom, então, aí, identificadas as áreas, a gente já sabe as ações que a gente tem que ter em cima dela para poder consolidar a base. O que é consolidar a base? Imagina que eu tenho que ter todas essas situações resolvidas. Cada área dessa vai criar uma matrícula, depois eu vou remembrar elas todas, unificar, para ter a matrícula mãe, e aí eu vou poder registrar o meu parcelamento da urbanização. Então, aqui, de novo, nós temos o espaço livre que já estava desafetado, as áreas públicas que ainda não tinham sido desafetadas, embora estão dentro das leis, mas não estavam desafetadas, áreas particulares em processo de desapropriação
E o limite das ex, que a gente observa que ficou um pedacinho de fora, que agora nós consertamos. Aí nós temos a intervenção, a proposta do projetista, né? Uma parte dessa favela, ela ia ser consolidada, como de fato está sendo. Parte dela optou-se por remover para fazer reassentamento interno. E é aqui que eu queria que vocês observassem que a gente tem, ao longo do canal projetado, uma faixa que está sendo respeitada, e é a mesma que a gente está utilizando para a favela, a gente está utilizando para as edificações novas. Então, nesse caso, nós usamos a faixa de CIURB. Tá? Então, foi feito o projeto junto com eles, com o CIURB de macrodrenagem. Então, foi aprovada a seção hidráulica desse canal e a faixa sanitária necessária para que o CIURB pudesse fazer essa manutenção. E aí adotou-se isso como limite para o projeto. As áreas de reassentamento interna foram definidos lotes. Por que é importante a gente saber disso, né? Muitas vezes o projetista vai intervir e vai pensar em colocar predinhos na urbanização. E ele carimba os predinhos na urbanização sem olhar para o lote, né? Então, ele fala assim, não, mas o meu predinho, ele vai conformar a rua. Vou fazer um novo desenho. Só que eu tenho que lembrar que eu estou fazendo uma edificação nova e eu preciso respeitar as posturas, né, legais para isso. É edificação nova, porque favela não respeita nada, mas quando eu vou construir o novo, eu tenho que obedecer os parâmetros urbanísticos que existem. Recuo, CA, coeficiente de aproveitamento. Eu tenho que saber qual é o limite do meu lote para saber o que eu consigo construir dentro. Então, eu preciso definir o lote. Lembra sempre disso, gente, porque, às vezes, não cabe aquele monte de predinho que a gente imaginou, porque a hora que você começa a olhar os recursos que você precisa dar para ele, não dá para pôr aquela quantidade de predinho. Então, o cálculo do que sai e do que fica precisa ser ajustado. Tá? Que mais? Esse condomínio aqui, que ficava na área particular, lembra que eu falei que tinha uma área particular para ser desapropriada? Quando a gente pede para a DESAP, que é nossa Secretaria de Negócios Jurídicos, que encaminha as ações de desapropriação, para ela avaliar o imóvel, o custo da desapropriação, ela faz toda a depreciação que existe naquele terreno. Então, ela pega o terreno e vê o que ele é aproveitável, esse terreno. Primeira coisa que ela lança são as áreas de APP. Aí ela vai lançar o que diz o código. Código florestal. Ela me lançou a faixa de 30 metros para depreciar o imóvel. Então, eu vou pagar menos por esse terreno, porque esse terreno não dá para fazer nada. E aí, como é que eu construo? Não construo. Então, nós abortamos esse condomínio do projeto e voltamos a pensar na regularização de quem estava aí. Tá? Pode falar. No teu urbanismo. Na proposta do escritório, do projetista. Então, isso. Quando você vai intervir, você olha, por exemplo, aqui tinha uma costura a ser feita. Ele criou um viário novo de conexão nesse trecho, ele criou um outro viário de conexão aqui. E o resto das travessias no córrego são só travessias de pedestre, são pequenas pontes. O trecho que ele entendeu como sendo passível de consolidação, ele manteve a favela. Então, nós vamos tratar essas favelinhas só para receber as redes de infraestrutura necessária. E os trechos que ele entendeu que era melhor remover totalmente e fazer predinho, ele definiu um lote. Muito bem, agora vamos ver o que cabe nesse lote. E é aí que começa o estudo do lote. Claro, faz um pouco o inverso também? Faz. Claro que antes de eu definir o lote, eu quero saber o que eu consigo fazer com essa terra. Então, é um exercício de vai e volta para o projetista. Até ele falar, não, de fato, esse lote vale a pena. O que a gente consolida? Bom, não tem risco.
Como que está a situação daquilo em termos de qualidade urbana? Eu preciso passar uma rede de infraestrutura nesse lugar? Porque muitas vezes a gente remove porque precisa abrir caminhos para a rede de infraestrutura. Eu preciso fazer uma coleta de esgoto e o esgoto tem que obedecer à gravidade. Eu preciso fazer a drenagem. Então, existem algumas imposições mesmo que é da solução, da solução sanitária da área. Recompor uma malha viária. Às vezes, o que está na borda é o melhor. Né? Em geral, a casca da favela, que a gente fala, é o que tem de melhor. O fundo, que está atrás, é sempre muito precário. Só que se essa minha casca ela está comprometendo um viário importante de ligação, eu preciso avaliar se eu vou manter essa favela aí. Então, são critérios, eu tenho que ponderar de acordo com esse contexto, aonde essa favela está instalada. Né? Esse projeto ele foi desenvolvido seguindo um critério que já vinha sendo implantado pela Secretaria do Verde, porque ela já tinha um parque linear sendo implantado no trecho que já estava pronto, então seguiu-se o mesmo esquema, então você tem toda uma proposta de parque linear, ciclovia, que está sendo implantado ao longo do canal. Então, nesse caso, porque eu tenho, lembra que eu mostrei no projeto, esse trecho é o trecho que está sendo feito os conjuntos novos, mas eu tenho do lado um trecho que está sendo urbanizado. É um plano de urbanização, porque é um espaço livre, desafetado, então eu consigo adotar o mesmo parâmetro urbanístico no todo. Esse projeto já foi para a CAEIS, né? Já passou, já aprovou no CAEIS, já teve o decreto do executivo, né? Para poder autorizar a implantação, então a gente já está regularizando esse empreendimento, enquanto ele está sendo feito, a gente já está correndo na regularização. É uma faixa sanitária. O limite do lote ele está... Seria aqui, que no desenho eles não quiseram pôr o muro mais alto para poder enxergar. Tem uma grade em cima do muro. Tá? De novo, acho que você estava aqui a hora que eu falei. Eu comentei, nós estamos falando sobre os 3 R's, que ele acompanha os 3 R's. Hoje, tem muitos Singapuras que foram feitos sem cercamento. Naquela época, nossas obras não tinham previsto na planilha de obra o fechamento dos conjuntos. Então, ninguém fazia. A empreiteira construía o prédio, mas não fazia o cercamento. O morador, ele acha que o que é deles é o prédio. Então, você vai no Chácara Bela Vista, não sei se vocês já removeram, mas eles eram cercadinhos assim, eles cercavam o prédiozinho deles. Não sei se já tiraram. Ainda tem, né? O que aconteceu? Aquela área condominial que era previsto, porque você tem 5... Conta como é que está? Cheio de favela, né? Muita gente foi ocupando. Porque eles acham que o deles é só o que está cercadinho, é só o bloco. Depois nós começamos a fazer os condomínios cercados, para que as pessoas pudessem ter a dimensão do que é deles. Então, aquela área de uso condominial é daquelas famílias, elas têm que cuidar, para que ninguém invada aquele espaço. Então, hoje, a gente cerca. E há uma aspiração também das famílias de que tenha mesmo, porque eles querem essa segurança, eles não moram num lugar seguro. Né? A gente fala assim, mas eles moram na favela, estão tão acostumados, não tem nem um pedacinho de quintal, né? A casa é a viela. Não, quando eles vão para o predinho, eles querem segurança, então eles querem grade na janela, e eles querem cercamento do que é deles. Então, por mais que a gente possa achar muito legal fazer o predinho como sendo o limite da rua, para eles não é bom. Eles querem ter o pedacinho deles e querem cercado. Então, a gente tem procurado fazer isso de uma forma que não seja tão agressivo. Então, se puder que esse prédio fique mais próximo, né, que o recuo não seja tão grande, mas que eu tenha um cercamento talvez não tão alto, para que eles tenham a sensação de que está fechado, está seguro, mas que não seja uma agressão a esse espaço maior do bairro. Né?
é uma reconstrução e é lidar com coisas que a gente pensa assim, se fosse eu, como é que eu gostaria de morar? Eu também não quero essa segurança, essa sensação de segurança. Eu coloquei algumas questões aqui que ficaram para a gente em aberto mesmo, que são as considerações finais, que a gente já viu que não é fácil decidir o melhor caminho, né? Não tem nada que a gente fala assim, faz assim que dá certo. Né? Tem que se analisar com cautela o que vai ser recuperado, o que vai ser consolidado. Acho que essa é a grande questão que a gente tem que sempre avaliar, né? Se o que eu estou consolidando de fato como bairro, ele está bom para ficar como bairro. Se o que eu estou removendo, eu devo, de fato, remover. Então, é uma análise a ser ponderada caso a caso. A necessidade da gente aprofundar nesse debate de legislação, que é essa briga entre o que interfere com as questões de meio ambiente, né? Se tudo que está preconizado na legislação ambiental se aplica nesses nossos tecidos urbanos, né? Lembrando que as favelas elas estão dentro de uma área urbana, onde a cidade formal também não respeita essa legislação. Né? Então, são coisas a serem discutidas. E essa questão da integração das políticas públicas. Né? Então, não adianta só a Secretaria do Verde olhar só para a questão ambiental, habitação, pensar só na questão habitacional, e as políticas não se conversarem. As coisas têm que ser integradas, né? Porque quem ganha é a cidade com isso. Então, são questões que estão aí, e a gente vem batalhando por isso ao longo desses anos. Então, a gente tem um longo caminho a percorrer. Eu acho que as universidades elas contribuem muito com esse exercício que vocês fazem de pensar se isso que se faz hoje como solução habitacional é o único caminho ou é o melhor caminho. Talvez seja o caminho para hoje. Né? A gente sabe que está esgotando o território. Né, os terrenos nas cidades, a gente não tem nem... A gente quer desapropriar terreno para fazer habitação, você não acha terreno vazio na cidade. Então, a gente tem uma transformação do território. Então, pode ser que aquilo que a gente hoje está urbanizando, ele sirva para melhorar esses bairros durante um período, né, de 20, 30 anos, 40, 50, quem sabe, e daqui a alguns anos vem um outro programa em cima dessas áreas. Né? Por quê? Porque a cidade já passou por outra dinâmica, que é o que a gente está vendo na própria cidade formal. A gente está vendo a verticalização maior. Né? Então, a gente tem que pensar que isto é o que a gente consegue fazer com a nossa realidade, com os nossos recursos escassos que a gente tem, né? Para tentar equacionar esse problema que é de qualidade de vida para as famílias e para o entorno, e para a questão ambiental também. Né? Então, é o que a gente está conseguindo fazer hoje, na prática, a duras penas.